Meus amigos, hoje nós temos um enterro. Nós temos um dia único. Guarde esse dia. 31 de outubro, tá? Será o dia, aliás, conhecido como Dia das Bruxas, né? Hoje é o Dia das Bruxas. Mas também é o dia do enterro da Mucurinha. A Mucurinha vai ser enterrada oficialmente no campeonato hoje. Lembra quando os mucurentos falavam nas redes sociais, os papagaios de pirata? Como vocês são papagaios de pirata? Vocês merecem esse sofrimento, cara. Cada minuto de sofrimento vocês merecem. Sabe por quê? Porque vocês são bocudos. Vocês são línguas de trapo. Foram lá nas redes sociais quando o Remo tava numa boa fase, né? No início ali, ganhando, jogando bem, disputando o campeonato. Porque o Remo não foi um campeonato, a gente fala assim, foi um campeonato de altos e baixos. Sim, muito por causa da escolha do treineiro. Porque o Remo, de fato, se você olhar a tabela, a pior posição do Remo foi um 12º lugar no campeonato. O Remo sequer pisou na zona de rebaixamento nessa temporada. E vocês, com uma arrogância única, fechando os olhos, porque agora querem ficar fazendo protesto. Agora não adianta, a Inês tá morta, vocês estão na Série C. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, e vocês têm que entender aqui, é o seguinte. Quem morre de véspera é peru. O xarel tem a boca dura, mas derrete no fogo, que é uma beleza. Vocês falaram muita besteira, muita besteira. O final eu já conheço. Conhece mesmo, ó. O final vocês conhecem muito bem. Tanto é que em 2018, o último rebaixamento de vocês foi o próprio Atlético. Só que foi na última rodada, né? O Atlético Goianiense vai ter a honra de jogar a última pá de cal. De colocar ali a lápide. Aqui jaz uma mucurinha. É isso que vai acontecer. Ano que vem tem uma Série C esperando vocês. Mas vocês não vão subir. Não, tudo bem, pô. No ruim, ano que vem a gente joga a Série B. No ruim. Ano que vem a gente disputa a Série B. Tá certo que uma oportunidade como essa, a gente não pode deixar escapar. Eu não tô dizendo aqui, eu vou aceitar e tal. Porque, ao contrário de vocês, eu não vivo esse clássico. Eu aprendi de uma dura maneira, de uma maneira complicada, de que esse clássico, ele pode puxar o Remo para baixo. O clássico Repá, ele nunca elevou o patamar do Remo. Ele só puxou o Remo para baixo porque a gente passou um bom tempo se comparando a vocês. E não tem como. Não tem como, cara. Peraí, os caras apequenaram tanto a gente que a gente chegou ao momento de se comparar a vocês. Não tem como. Não existe comparação. O Remo é muito maior. Sempre foi. Então, a gente sabe que existe uma questão de vocês que é justamente a questão do clássico. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro remista que tá aqui acompanhando agora. Vocês acham que se o Remo não tivesse nessa fase, se o Remo tivesse, por exemplo, lá na parte de baixo da tabela, ali 15º, 14º, vocês acham que tava tendo esses protestos aí que tá acontecendo? Esses protestos só estão acontecendo, rapaziada, porque esses mucuretos não aguentam ver o Remo numa boa fase. Eles não aguentam. Mas vão ter que aguentar. Vão ter que aguentar. Só está acontecendo esses protestos porque o Remo vive essa fase maravilhosa. Porque senão, tava tudo normal. Não, nós vamos cair. Tem até uns aí que falam nas redes sociais. Nós vamos cair na Série C, mas nunca vamos jogar uma quarta divisão. Não. Dói. Ser rebaixado dói, cara. Ser rebaixado dói. Apesar de vocês já era pra vocês estarem acostumados, né? Vocês são os times do Norte que mais foram rebaixados de todas as divisões, de todos os campeonatos, tá? Vocês são o time do Norte que mais foram rebaixados. Então, assim, eu sei que dói. Mas hoje é um enterro. E como vocês falavam, né? O final eu já conheço. De fato, vocês já conheciam esse final. Mais uma vez rebaixados pelo Atlético Goianiense. Bom, gente, deixa eu falar agora aqui sobre o Clube do Remo, né? Porque tem um time que está torcendo muito para o Clube do Remo. Um time paraense, tá? Que está torcendo muito para o Clube do Remo. O N é o rival que está torcendo para o Remo? Não, eles não estão torcendo para o Remo. Eu acredito que eles torceriam para o Remo se, por exemplo, o Remo tivesse que vencer alguém para eles saírem da zona. Eu acho que eles torceriam sim para o Remo. Mas eles não estão torcendo para o Remo.
Gente, o Castanhal Esporte Clube está torcendo muito para que o Clube do Remo conquiste o acesso. Por quê? O Remo conquistando o acesso, ele já vai garantir a vaga dele na 5ª fase da Copa do Brasil. Isso quer dizer que a primeira fase, que já tem uma vaga para um time do Pará garantida, que seria do Remo, ela mudaria de dono. E como o Bragantino já foi beneficiado com essa mudança, o Bragantino já ganhou a vaga dele, o Castanhal é o time da vez para ser beneficiado também. Nós já temos Tuna, Águia, Bragantino, Remo e Mucura na Copa do Brasil. 5 times do futebol paraense, tá? Lembrando, a Mucurinha foi campeã da Copa Verde. Que bom que elas ganharam a Copa Verde, né? Que bom. Que aí eles pensaram desesperadamente que esse time era bom. Tá aí. Time bom, rebaixado, com 200 rodadas de antecedência. E aí, o Clube do Remo, conquistando a vaga para a Série A, lembrando, com essa mudança na Copa do Brasil, a Série A agora, ela engloba todos os times na 5ª fase da Copa do Brasil, tá? Na fase ali que antecede as oitavas de final. Também é jogo único. Então o Clube do Remo ele seria beneficiado com isso, por já disputar o Campeonato Brasileiro da Série A no ano que vem, que é quando começa a valer essa condição. Então o Castanhal ele se beneficiaria com isso e, claro, disputaria aí, nós teríamos 6 times do futebol paraense. Eu acho que seria um recorde, tá? Eu não lembro de uma vez que nós tivemos tantas equipes do futebol paraense disputando a Copa do Brasil. E claro, o Castanhal tá torcendo aí muito, Elinho, né, que inclusive jogou no Remo, é remista, deve estar torcendo muito para que o Clube do Remo conquiste esse acesso, até mesmo por um termo financeiro. Copa do Brasil é financeiro também, pô. É grana pro Castanhal, ele tem a possibilidade, quem sabe, de jogar dentro de casa, um jogo único, né? Jogar em Castanhal ali. O modelão da passa por reforma, espero que já fique apto para o ano que vem. E a gente torce muito para que o Castanhal conquiste isso. Gente, a Chapecoense teme um clima hostil para esse confronto contra o Clube do Remo, né? Eles estão com medo, de fato, do Remo. Eles estão com medo, de fato, da situação que vai se mostrar no jogo de domingo. O Remo segue focado, o Guto Ferreira trabalhando, aprimorando os jogadores, tá? Existe a possibilidade ali de novos jogadores jogarem com o Guto. O Regis, por exemplo, ainda não jogou com o Guto. É um jogador que a gente sabe que tem uma qualidade muito boa, né? Para entrar no segundo tempo, segurar bolas, puxar contra-ataques. O Regis é um cara muito rápido. Infelizmente, as lesões do Regis, elas são complicadas. O Cantilho também ainda não entrou com o Guto Ferreira, né? Dentro de campo. Então, a Chapecoense, ela vive esse clima aí meio que de medo, né? Porque eles não querem ser prejudicados por fatores externos. Mas assim, nós sabemos que o Bainão estará lotado. Os ingressos foram vendidos no mesmo dia. É um clube absurdo o Remo, né? É um clube espetacular. Ninguém pode falar que esse time é pequeno, cara. Ninguém pode abrir a boca pra falar que o Remo é pequeno. Ninguém. Podem falar que é um gigante adormecido. De fato é. O Remo é pequeno. Quando um time pequeno der 170, 200 mil de audiência numa live, der uma audiência máxima num jogo transmitido ali, aí, meu amigo, aí sim. Aí eu vou assumir que o Remo é pequeno. Mas nós sabemos que não é, né? E aí nós temos uma condição de utilizar tudo isso a nosso favor. Além, claro, de um time muito bem montado e muito bem encaixado pelo Guto Ferreira. Mas a Chape é um time complicado. É um time perigoso. Eles estão a 7 jogos sem serem derrotados, né? São 2 empates e 5 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, é um time a ser batido nesse momento. O Remo tem a vantagem ímpar de jogar dentro de casa. Se a Chape estivesse jogando na Arena Condá, como foi o primeiro jogo, eles também utilizariam esse fator. Como eles utilizaram contra o Operário numa última rodada. Então, é um time que sabe que o Clube do Remo utilizará muito esse clima hostil a seu favor. E que o Clube do Remo possa vencer na bola e que a arbitragem seja justa, tá? Eu não quero que a arbitragem ela prejudique a Chape, não. Eu quero que o Remo vença, se ele for melhor dentro de campo, que ele vença jogando bola. E a gente sabe que o nosso time tem condições, sim, de derrotar a Chape. Uma vitória no domingo, gente, encaminha ali, eu diria, 90% o acesso. Porque o Remo precisaria vencer um jogo, teria um Avaí descompromissado, né? Que provavelmente não daria a vida contra o Remo. Estou dizendo que o Avaí vai entregar o jogo também, não. Mas o Avaí não vai jogar com a vontade que ele jogaria, por exemplo, se ele estivesse lutando por alguma coisa. Não vai jogar. Até porque tem 2 rivais dele disputando o acesso.
E depois o Remo enfrentaria um Goiás dentro de casa. Além, claro, de um Novo Horizontino fora de casa, que é um adversário para o Remo roubar pontos. O Remo vencendo a Chape, o Remo tem a condição até de empatar com o Novo Horizontino fora de casa para conquistar o acesso. Essa questão de título que eu vejo muitos torcedores falarem aí, eu não quero, por enquanto, falar sobre isso. Se nas 2 últimas rodadas o Remo chegar vivíssimo na briga pelo título, aí nós conversamos sobre isso. Mas, por enquanto, temos que focar no acesso, até pra gente não se frustrar caso a gente não conquiste o título, que é muito difícil. O título tá na mão do Coritiba, né? E dificilmente eles vão perder esse título. Gente, deixa eu só comentar um pouquinho aqui a fala de um jornalista que me pegou muito nessa semana, tá? Ele falou a questão do dinheiro público, né? Que o Clube do Remo ele é patrocinado pelo Banpará, um banco do Estado, um banco paraense. Só que o Banpará, ele patrocina também o nosso rival. Ele patrocinou a Tuna, ele patrocinou o Águia. É um banco que incentiva o nosso futebol e utiliza muito do patrocínio também para ser divulgado. O futebol paraense, ele é muito rico ainda no amor das torcidas. É um futebol no norte que ainda sobrevive na região. Porque se você olhar, não dá público. E não tem força, né, nos outros estados do norte. Todos são estados muito pobres em termos de futebol. E o futebol paraense ainda sobrevive. Nesse ano teve 2 clubes na Série B do Campeonato Brasileiro. E um, inclusive, está brigando pelo acesso. O Jean Lopes, lá, da Rádio Band News Goiânia, ele é um cara que ele tem 2 opiniões, né? Quando é para beneficiar os clubes de lá, ele tem a opinião dele, própria. E quando é para, por exemplo, um outro clube, como por exemplo o Remo, um clube de fora do estado de Goiânia, e de Goiás ali, né, na cidade de Goiânia e do estado de Goiás, para ser exato, para não ter aqui uma opinião torpe, ele muda de opinião. No próprio comentário dele, ele muda isso, porque ele fala, o estado eu não quero que patrocine, mas o município sim pode utilizar dinheiro público. O estado não pode utilizar dinheiro público, mas o município sim, para ajudar os clubes. É claro, porque ele sabe que o Itumbiara é bancado com o dinheiro do município, ele sabe que o Anápolis é bancado com o dinheiro do município, ele sabe que a Aparecidense é bancada com o dinheiro do município. Então é por isso que ele fala isso. É muito fácil o cara falar isso quando você tem um Goiás, um Atlético Goianiense, um Vila Nova, clubes que não dependem de dinheiro de governo. Não estou dizendo que o Remo depende também, tá? Nem o Paysandu. Eu acho que são clubes que já deveriam pensar de uma maneira para que essa grana do governo ela fosse só para investir nas suas estruturas, não para bancar o futebol em geral, como é utilizado hoje. Mas essa fala dele é muito chata. E ontem, né, ele falando lá com o Adson, presidente do Atlético Goianiense, ele falou de uma maneira totalmente hipócrita. Um clube, quando ele tá na Série C e ele joga ali, um clube de Série C e tá brigando por uma Série A, ele faz essas coisas, falando sobre os bastidores do Marcos Braz, né? Só que, Jean, o Atlético, em 2008, estava na Série C, disputando com o Águia, um acesso para a Série A. Em 2023, o Adson Batista foi nos bastidores também. Não é uma maneira de você querer se beneficiar, mas sim garantir a isonomia. A presença do Adson ela foi importante para o acesso do Atlético. Só que o Atlético é goiano. Se o Remo é um clube de Série C, imagina o Atlético. Imagina o Atlético, né? Se o Remo é um clube que passou a vida na Série C, e de fato o Remo estava há 30 anos, está ainda há 30 anos sem pisar na primeira divisão. Mas não se compara. Não se compara Atlético Goianiense com o Remo. Desculpa, não se compara. O Atlético Goianiense não tem nem torcida. As maiores torcidas aí do estado é do Goiás e do Vila Nova. O Atlético é como se fosse a Tuna. Ele é como se fosse a Tuna. Ah, mas ele tem uma Série B. Se ele tivesse 30 Série B, ele não seria maior que o Goiás. Então não vem com esse papo de que, porque o Remo utiliza isso agora. Não, a gente quer subir para a Série A. A gente quer estabelecer a nossa grandeza que a gente sempre teve, mas que muita gente entendia que não. Inclusive, vocês ainda vão dar o braço a torcer referente ao Remo. Se você tem uma opinião, é aquela opinião, não há exceção. Só que você é um cara que sempre abre exceções, justamente para tentar apaziguar a questão aí do futebol de Goiânia, né? Eu não estou aqui falando que o Jean Lopes é isso e aquilo, não. Eu só estou dizendo com fatos. Ele, de fato, falou que o dinheiro do governo é errado, ser patrocinado por clube,
Mas o dinheiro do município, que é muito mais limitado, pode ser, sim, investido em um clube. Ele falou isso, gente. Ele falou isso. Eu vi no vídeo. Ele falou isso. Então, é complicado. Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.